Fala pessoal, a gente está começando mais um 247 Explica e hoje a gente vai conversar sobre a nova ministra de Mulheres, Direitos Humanos, Indígenas, vai cuidar da pasta que envolve políticas públicas para as minorias, coincidentemente uma pastora evangélica antifeminista e anti-direitos LGBT, Damares Alves, era assessora do senador Magno Malta, e hoje foi confirmada, depois de algum tempo de especulações sobre o nome dela, foi confirmada como a ministra dos Direitos Humanos. Gisele Federici, como é que você vê essa indicação, que acho que está coerente dentro do governo Bolsonaro, mas para as mulheres, para os LGBT, para os indígenas, parece que não vai ser tão positivo assim. Muito complicado, né, William? Parece que é a indicação da ministra do século passado, né? Mas concordo com você, é muito coerente. Vou até trazer umas frases aqui que ela já disse, né, que mostra bastante o histórico dela de pastora evangélica, de assessora do Magno Malta, né? E que mostra bastante aí a incompatibilidade dela com essa pasta e com a defesa das minorias. Por exemplo, ela já disse que o modelo ideal da sociedade é a mulher em casa e o homem trabalhando, né? Isso num país onde as mulheres comandam 40% dos lares, né? Então, como é que ela traz uma declaração dessa? À la Michel Temer, aliás, né? Porque no Dia da Mulher, o Temer já deu declarações nessa linha. Então, acho que essa frase representa bastante aí o porquê que ela é a ministra do século passado, né? E uma outra frase dela também é de que é o momento de a igreja governar. Sabe o que me lembra essa frase dela, hein? A Serena Joy, que é a personagem da série Handmaid's Tale, que é uma liderança evangélica, digamos assim, né? No caso lá não é usada essa palavra, mas tem os... Fundamentalista. Fundamentalista totalmente, né? E que comanda ali o que seria os Estados Unidos num regime fundamentalista teocrático, né? Então, num pior exemplo possível de regime religioso, né? Se é que existe algum bom exemplo de regime religioso. O Tibete é um bom exemplo de regime religioso. Verdade, bem lembrado. E aí eu queria que você comentasse essa declaração aqui dela sobre o aborto, William. Nós queremos um Brasil sem aborto. O aborto não desengravida nenhuma mulher. E ela diz também que a pasta das mulheres, né, que ela vai comandar, que é o Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos, né, essa pasta vai lidar com a proteção de vidas em vez de mortes, né? Você acha que ela está tratando o aborto como uma questão de saúde pública? Eu acho que as mulheres e as pessoas progressistas, de uma forma geral, podem esperar todo tipo de retrocesso em políticas públicas para todas as minorias e também para as mulheres, né? A gente já trouxe pessoas para conversar sobre isso aqui no 247, que o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, porque as mulheres fazem aborto. Tem mulheres que, por motivos diversos, fazem aborto, e essas mulheres precisam procurar, quando elas não são ricas, clínicas que parecem açougues e correm riscos muito sérios de morrer. Tem estatísticas de mulheres que morrem fazendo abortos ilegais no Brasil, e é muito importante a gente falar sobre esse ponto que parece que nós, progressistas, somos a favor do aborto. Não, as mulheres têm que abortar mesmo, abre uma clínica em cada esquina. Em Futurama, que é um desenho que eu gosto muito, tinha umas cabines de suicídio, assim, que é na rua. Você ia lá, você botava uma moeda e você morria. Acho que eles pensam que é mais ou menos assim, que vai ter uma cabine de aborto. Você matando vai botar bebês. Uma moedinha, isso. Uhum. Na verdade, ninguém gosta de aborto. Eu tenho várias amigas que já abortaram e ninguém gosta. É um trauma, é um sofrimento. Todo mundo conhece físico, alguém, né, William? É um sofrimento físico, é um sofrimento psicológico. Só que é importante que essa mulher que tomou essa decisão, e assim, tem parâmetros para isso, né? Hoje o Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil estabelece, acho que é a 12ª semana, que é quando ainda não existe o encéfalo formado, não existe o sistema nervoso central, então não existe dor, ainda não existe o que a gente chama de consciência, mesmo que seja uma consciência primitiva. Tem regras para isso, né? Tem regras para você poder fazer o aborto. Não é eu tô com o bebê quase nascendo, eu vou lá e vou abortar. Não, aliás, no Brasil é permitido o aborto em alguns casos, exatamente, né? Estupro, o bebê anencéfalo, isso, etc. Com casos de má formação também. Sim.
Eu acho que vai ser um retrocesso tremendo, né? Porque a gente precisa avançar nesse discurso. Tem discursos que o Brasil está muito atrasado. O aborto, a legalização das drogas, os direitos dos LGBT. Tem outros temas que a gente fala pouco, mas também são importantes. A própria eutanásia, a ortotanásia, que são temas que o Brasil debate muito pouco, assim, que falam sobre direitos individuais. Os fundamentalistas, não só eles, mas os conservadores no geral, costumam dizer que as mulheres que abortam são assassinas, né? E aí ficam reproduzindo esse discurso. Mas a realidade, como você disse, trouxe aí à tona a desigualdade, né? Que mulheres de classe média fazem aborto e estão vivas, porque elas têm dinheiro para fazer esse procedimento. Mulheres pobres fazem aborto também e muitas morrem, né? E a maioria mulheres negras. E eu sei o endereço de umas 10 clínicas aqui em São Paulo, clínicas que na fachada parecem clínicas ginecológicas, mas que na verdade todo mundo sabe que são clínicas que fazem aborto, só você ter dinheiro para pagar. Já existe aborto no Brasil. Se você é rico, o aborto já existe. Você vai lá, paga o médico, faz todo o procedimento, tem acompanhamento. Agora, se você é pobre, você faz em casa com uma agulha de crochê, você toma remédio, e tantos outros você toma casos, chá, você bate na barriga, como eu já vi casos. Porque para algumas mulheres aquela gravidez vai tornar a vida delas muito mais complicada. Foi sem planejamento, etc., acidente. Planejamento é outra coisa que ela diz, planejamento familiar, né? Essa expressão não agrada muito, né? Não traz uma boa impressão. Por quê? Porque você já pensa que você quer controlar a vida dos pobres, né? Você quer que nasça menos pobres. Flávio Bolsonaro já falou isso. Flávio Bolsonaro, quando era deputado, disse que precisava se ligar o Bolsa Família à esterilização das pessoas. Então você precisava, não sei se foi o Flávio, se foi o Eduardo, enfim. O 01, 02 ou 03. O nosso presidente eleito tem uns 14 filhos e todos eles estão na política. Um deles disse isso. Que seria, o ideal seria que as pessoas não votassem quem recebe Bolsa Família e que elas fossem esterilizadas, porque na verdade o plano é esse, né? O plano é que você continue massacrando e matando as pessoas pobres. Esse negócio de planejamento familiar é lindo, assim, né? Só que quem tem planejamento familiar, né? Não, é muito importante que se haja esse diálogo com as famílias, sim, que se haja comunicação, que se inclua o pai na criação dos filhos, né? Porque isso é comprovado, diminui a violência dentro de casa, mas é preciso ter muito cuidado ao abrir esse debate, porque se você fala isso como ela fez essas declarações, né, preciso ter planejamento familiar, já traz essa impressão de que queremos controlar pobres, né? Mas vamos lá, você quer fazer planejamento familiar, aí você é uma professora de história, na 6ª série, você chega lá e vai falar sobre planejamento familiar na sala de aula, o que vai acontecer? Aí você tem a ideologia de gênero. Exato. Aí você tem uma escola sem partido, que você não pode falar sobre esses assuntos. Então, que tipo de planejamento familiar essas pessoas querem? Essa nossa grande, excelentíssima nova ministra indicada, né, vai assumir quando o governo assumir, a Damares Alves, ela também é a favor do escola sem partido, ela é contra a ideologia de gênero, que eu já falei aqui nos programas que eu já apresentei aqui da ideologia de gênero, porque não existe tal coisa como ideologia de gênero, né? Ela também é contra a gente discutir sexualidade, afetividade, a gente discutir preconceito, intolerância e questões de gênero em sala de aula. Ela acha que isso é uma coisa de foro privado e as pessoas têm que discutir em casa, em família. Com as suas famílias. Aliás, nas famílias em que muitas das meninas são abusadas pelos pais e pelos padrastos, né? Isso também é comprovado. A maioria das vítimas de mulheres que sofrem abuso sofrem dentro de casa de pessoas conhecidas. Então, é esse o diálogo que fundamentalistas, que pessoas que, como grupos aí, MBL, que estão defendendo a escola sem partido, querem que aconteça, né? Que essa conversa aconteça dentro dessa casa. Ou seja, nunca vai acontecer. Vai acontecer a violência. Agora, tem uma outra história também que circula sobre a futura ministra Damares, que ela é a mãe do kit gay, né? Que ela dissemina falsidades como conta uma piada.
Grande kit gay. Kit gay é maravilhoso. A mamadeira de piroca, pra mim, foi a melhor de todas as eleições. Desculpa ter falado piroca, qualquer coisa bota um pi. Mas o segundo melhor é o kit gay. Eu sou ativista LGBT, como vocês que acompanham o 247 sabem. Eu acompanhei todo o processo, né? Houve muitas críticas em relação ao próprio governo Dilma, porque o kit gay, como foi apelidado pelo Bolsonaro, enquanto ele ainda era deputado federal, ainda é, né? Mas quando era só um deputado federal engraçadinho, menos perigoso, ele criou essa história de que existia um kit para ensinar sexo para as crianças na escola. E aí pegou livros que não faziam parte, porque o que aconteceu? O Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, criou um projeto chamado Escola Sem Homofobia. Esse projeto seria feito para falar sobre questões de sexualidade, gênero e intolerância com os professores. Ou seja, os professores seriam capacitados para falar sobre o tema dentro da sala de aula. De acordo, óbvio, com a capacidade cognitiva das crianças. Você não vai mostrar um pênis e uma vagina para meninos de 3 anos, 4 anos de idade, que eles não vão compreender, não vão ter. Você precisa explicar de acordo com a capacidade cognitiva. E isso é muito importante, não só para reduzir o preconceito e a intolerância contra os LGBT, mas também para que as crianças consigam entender que estão sendo vítimas de assédio e de abuso. Exatamente. Então tem muita criança que, quando fica mais velha, entende que foi vítima de abuso. Só que já aconteceu. Só que já aconteceu. Ela já sentou no colo do pai, do tio, do padrasto, ela já, enfim, já fez diversas outras coisas que o adulto pediu e que ela não sabia que havia um limite ali. Né? E aí na escola ela poderia entender isso. Mas qual que é o papel da Damares nessa história do kit gay? Então, ela é uma youtuber, né? Ela tem um canal no YouTube. Quem nunca? Inclusive se inscreva no meu canal, @deluca. Meu canal é bem legal, fala sobre LGBT, bem legal. Não se inscreva no canal da Damares, que é um terror. Bem lembrado. E aí ela falava sobre esses temas lá. Ela é palestrante, viajava o Brasil, ela é pastora evangélica, é advogada, viajava o Brasil falando contra o kit gay, contra a ideologia de gênero, contra o Escola Sem Partido, não, a favor da Escola Sem Partido. E aí foi onde ela criou essa história, né? Teve um seminário na Câmara dos Deputados que o Bolsonaro fala sempre sobre ele, assim, que chama-se LGBT Infância. Então aí ele diz que não, está incentivando as coisas. Eu sei que eu sou gay desde que eu me compreendo por gente, 6, 7 anos de idade. Tem gente que não, e ok. Tem gente que não, tem gente que se entende aos 20, tem gente que se entende aos 14. Mas ele acha que as crianças vão ser influenciadas a gostarem de pessoas do mesmo gênero. Isso. Se isso fosse verdade, eu cresci sem falar sobre o tema. Eu não tive isso na escola, eu não tive isso em casa, eu não tive isso entre meus amigos, eu não tive isso na TV. Eu não tive, e como eu sou um senhorzinho de 33 anos de idade, eu não tinha internet à disposição, né? Eu sou do começo da internet, dos 96, 97. Eu não tinha onde me informar. Por isso que, inclusive, eu tive muitos problemas para me compreender por isso, porque eu não tinha com quem conversar. Se você fosse influenciado, muito provavelmente você seria hétero, né? Todo mundo seria pra hétero. Não ser alvo de preconceito, inclusive. E todo mundo seria hétero. Claro. Então, isso obviamente não existe, é uma criação do Bolsonaro. Fez muito bem a campanha dele, inclusive, né? Tenho certeza que ele ganhou muitos votos com a invenção do kit gay, que na verdade era um projeto muito importante, já que para combater a homofobia, transfobia, lesbofobia, a gente não pode só criminalizar, né? A gente tem que também trazer esses assuntos para dentro do campo da educação. A educação é que faz essa mudança de verdade. Mas é um tema que acabou ficando totalmente distorcido e muita gente acabou acreditando, né? E sobre a educação ainda, ela diz que alunos que vão fazer o Enem precisam frequentar puteiros. Essa declaração foi bem, né, intrigante, digamos. Mas aí a gente vai comentar aí também algumas reações das pessoas no Twitter já sobre essa indicação. Palm, sabe? Face palm, assim. Sim. Sobre essa indicação da ministra do século passado.
Marcelo Freixo, do PSOL. Depois do chanceler que classifica o aquecimento global como farsa marxista e do ministro da Educação que celebra o golpe militar, teremos como ministra dos Direitos Humanos Damares Alves, que defende que a mulher deve permanecer em casa enquanto o homem trabalha. Isso não é do século passado, isso é do século retrasado. Retrasado, bem lembrado. Isso é do século retrasado. A própria Margarida Solomon, eu entrevistei ela semana passada e ela falou exatamente isso. Que a gente não volta, a gente volta para um período pré-industrial. Porque a gente está no começo de um século. A gente Exatamente. precisa lembrar que o século passado foi logo ali, Exatamente, né? Então é do século retrasado ainda. Agora tem um tweet da própria Margarida, ela fala: agora sabemos que teremos um Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas será um ministério para a mulher submissa aos homens? Um ministério dedicado ao modelo familiar engessado do século XIX? Um Ministério dos Direitos Humanos que nega o racismo, o machismo? Provavelmente vai ser isso, Margarida. Ivan Valente, também do PSOL, Damares Alves, assessora do senador derrotado Magno Malta. Lembrando aqui só que o Magno Malta ele foi desbancado por um senador assumidamente gay. O primeiro senador assumidamente gay, né, da história do nosso Senado. Porque ele não é muito ativista, assim... Mas já tá valendo. Meio... sabe? Meio passapano. Senti a ironia. Mas ele é assumidamente gay e é importante, com certeza. E aí o Ivan Valente lembra que o senador derrotado Magno Malta ela é assessora dele, é anunciada como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. A mesma que diz que o modelo ideal da sociedade é a mulher em casa e o homem trabalhando. Ela disse isso, né? Tipo, essa ministra disse antes de ser anunciada, ela tinha dito que o papel mais bonito na vida de uma mulher é o de ser mãe. Ou seja, você está predestinada a isso. Exatamente. Nasceu mulher... Parideira que chama. Chama parideira, é isso. O Jean Willis, deputado federal do PSOL, saibam quem é Damares Alves, a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nada como uma especialista em criação e disseminação de mentiras para ocupar uma vaga no primeiro escalão do governo eleito através de uma máquina de fake news. Muito boa frase do Jean. Adriele Nunes, ela diz: Damares Alves é uma fundamentalista religiosa que já foi até investigada pelo Ministério Público por pregar cura gay, que, como a ciência já comprovou, não existe. Ou seja, pregar terapias de reversão sexual é charlatanismo. A nova ministra é, portanto, uma charlatã. A Detremura diz: Damares Alves, aquela que fala que lugar de mulher em casa cuidando dos filhos, será a nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Lembrando que é assessora do corrupto Magno Malta e você não verá um único Minion dar um pio sobre a corrupção, porque não é do PT, né, amores? E a Marina Silva traz uma declaração sobre os índios. E eu queria... muito Twitter, Marina Silva, inclusive, né? Ela tá, né? E eu queria trazer justamente essa frase porque a Damares também fez uma declaração sobre os índios, né? Porque o ministério dela vai provavelmente ficar com a FUNAI. Então ela fala que índio não é só terra, é gente também. E aí a Marina Silva faz uma crítica a isso, porque ela não cita a Damares, mas ela faz uma crítica ao fato de a gente querer tornar a gente seres humanos, tá? Não tô me incluindo nessa ideia, mas de querer tornar o índio um homem branco, né? Vamos socializar o índio, vamos integrá-lo à sociedade, né? Bolsonaro tem muito essa ideia. E vamos tirar os índios das reservas. Na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que aqui a gente quer deixar os índios nas reservas como animais em zoológicos, né? Eu acho que a gente não quer, né? Eu acho que eles estão lá porque eles querem, Só porque né? são a terra deles, antes da gente chegar, né? Eu acho que se eles quiserem ir embora, que eu saiba, não tem nenhum impedimento para um índio claro que mora em reserva pegar suas coisas e ir embora. Eu acho que, se não chegando, eles estão lá voluntariamente, assim. Exato, e de direito, né? E de direito, preservando sua terra, sua cultura. Acho que o Bolsonaro está, mais uma vez, equivocado. Então a Marina diz: a cultura indígena brasileira infelizmente está ameaçada por uma visão retrógrada que permeia a maioria do futuro governo. Essa lógica de querer transformar os índios igual aos brancos ou eliminá-los é um sinal claro de negação do processo civilizatório de respeito à diferença. Então a gente vai ficando por aqui. Vocês ficaram aí com uma breve biografia da Damares Alves, que vai ser a futura ministra do governo Bolsonaro, mas que é uma indicação do século retrasado, como bem lembrou ele. Ministra dos Direitos Humanos. Isso. Valeu, William. Valeu, gente. Tchau.